disponibilizado um tempinho de vocês para estar aqui com a gente nessa live. Aí, É, Maria César. Tá ótimo, Odila. tá bom, Ficou estamos aqui. ótimo. Boa Estamos. tarde, querida. Boa tarde. Primeiro, eu queria começar agradecendo sua disponibilidade, de você estar aqui com a gente, batendo esse papo, tá certo? Dizer para você que eu acredito que a gente vai ter uma conversa que vai ser muito importante para as pessoas poderem acompanhar. Você tem muita história, imagino, para contar. A gente até já conversou um pouquinho antes, né? De que você já fez uma preparação afetiva, dando uma olhadinha nas suas fotos, resgatando um pouco suas memórias, né? Então, seja muito bem-vinda para esse momento. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder conversar com você, tá certo? E eu queria poder, a partir desse momento, te ouvir, né? E saber se você tem alguma mensagem inicial para você poder dar umas boas-vindas aqui para o pessoal que está assistindo. Então, Teresa, primeiro te agradecer, porque esse convite foi uma surpresa. No começo a gente fica assim, meu Deus, o que que eu vou falar, né? Aí Uhum. você foi tranquilizando, dizendo, não, tranquilo, você vai falar da história, vai ser bom contar essa história. Aí, falei, tudo bem, vamos lá, né? Uhum. Até eu me lembrei quando foi que eu estava lá na defesa do mestrado, e a Blanca, né, e a professora falou, agora lendo aqui eu me dou conta de que você faz parte da história da bioenergética no Brasil. Eu fiquei assim, falei, Uhum. mas não é que é mesmo? Sim, Né? sim, sim, sim. Então, Aí eu tem que... muitos capítulos nessa história, junto com outras pessoas, né, que estão aí também, ah, todos nós trabalhando juntos até hoje e levando a bioenergética a se desenvolver aqui no Brasil de um jeito particular. Eu acho que Sim. isso é uma coisa que nós construímos aqui, de ter uma bioenergética com estilo brasileiro, Uhum. né? E Sim. no que isso é diferente? Primeiro, o brasileiro já é diferente mesmo para começar no contato, né? Uhum. E ao desenrolar de toda essa história política, né? Nós fomos nos firmando, tanto que agora nós temos a presidente do IBA brasileira, né? A Cristina Sim, Piauí. sim, sim. Então, foi com uma conquista de espaço, e não é uma conquista de briga, é uma conquista de ir ganhando espaços e compartilhando, trocando, né? Nesses encontros todos que têm sido promovidos. Mas eu quero deixar isso bem salientado, que eu te agradeço, porque você deixa a gente muito à vontade, Persson. Assistir a Liane e a Maia, eu falei, com o Persson, acho que eu vou, né? Ele consegue deixar a gente à vontade e fazendo Uhum. perguntas, Sim. e daí ir puxando o assunto. Só deixa eu me regular um pouquinho. Quanto tempo a gente vai levar na nossa conversa? 1 hora e 20, mais ou menos. Tudo isso tá bom. Legal. Bom, você falou. Primeiro também, eu acho que como introdução, eu quero colocar o quanto que é importante a gente estar se encontrando agora. Por que que a gente não se Uhum. encontrava antes, né? Agora, com essa pandemia aqui, de repente veio um impulso de todo mundo procurar o outro. E Sim. houve uma aproximação muito legal, muito gostosa das diferentes sociedades, né? A gente está fazendo grupos, está fazendo reuniões de diversos objetivos, e a gente não se reunia tanto antes, ficava cada um no seu núcleo, né? Verdade. E Verdade. você lá no Piauí, bem Uhum. sozinho,
Agora nós estamos trazendo você para cá com a maior facilidade para dar aula aqui. Não, chama o Persson para dar aula. Tudo bem, lá vem o Persson, né? Já Pois entra é. e dá sua aula online, que todo mundo gosta muito. E, então, de um certo ponto de vista, facilitou as coisas, né? Facilitou os Sim. contatos e esse desejo de estar junto, que é muito forte, né? Essa Sim. busca de estar junto. E o quanto Uhum. que a gente se fortalece também nesses encontros. Isso tem sido um tema que a gente sempre está reconhecendo em cada encontro, como a gente sai melhor, Uhum. e daí está mais disponível para a família, está mais disponível para os atendimentos, né? E nesses encontros muito trabalho se realiza, né? Não Uhum. é só Uhum. um encontro de bate-papo. Então, vão acontecendo coisas em favor da bioenergética, essas lives que estão acontecendo. A Marli está fazendo umas lives muito interessantes lá em Prudente, né? Então, vão aparecendo ah, as pessoas que têm esse dom também de expor, né? A Uhum. Lane já fez algumas, a Liane nem se fala, né? Tá sempre Uhum. brilhando, a da Maia foi maravilhosa. Uhum. E assim a gente vai uma depois da outra, né? Aí Sim. você me perguntou, eu queria que você fosse perguntando também um pouco, né? Vamos Você me lá. falou de contar da história. A história, para começar lá da minha história mesmo, porque faz sentido, talvez para É, ser isso hoje. sim, na verdade eu queria perguntar para você como foi que nasceu em você essa, você viu na sua história que você queria trabalhar com psicoterapia, né? Como foi que você se motivou para se tornar uma psicoterapeuta e a partir daí como foi o seu encontro com a psicoterapia corporal e com a bioenergética? Então, é uma história que é um pouco mais comprida, começa lá atrás, sabe? Porque eu sou de uma família grande, são 7 irmãs, e eu era a Uhum. sexta. Então, Hum, tudo mulher. Então, todo mundo hum, falava, e quando você é pequeno, você não tem lugar para falar. hum, Então, era uma coisa assim, você pode imaginar. Mas assim mesmo eu era bem faladeira, gostava de contar histórias. uhum, Gostava, uma coisa que acho que me levou para o corporal, né? Eu sempre gostei de bicicleta, de andar a cavalo, de brincar na rua, sabe? Essa coisa mais motora mesmo. Nunca fui aquela menina quietinha, nem que ficava no pé da cozinha. Aí o que que acontece? Com 16 anos eu fui trabalhar, porque, lógico, era muita gente em casa, né? Dinheiro pouco. Eu fui trabalhar e tratei de aprender inglês, que naquele tempo não era muito comum. E hum. com isso eu tinha um emprego muito legal de secretária com 16, 17 anos, sabe? Então, me achava super importante, né? Trabalhava no multinacional, com a presidência, sabe? Já era ótimo, né? Uhum, Mas esse uhum, inglês me valeu muito, você perguntou, né? Essa facilidade de depois me virar muito bem com o inglês e com traduções e tudo, que resolveu bastante durante o nosso treino, tá? sim, sim. Aí casei cedo. Casei com 19 anos, com 20 comecei a ter filho, né? Não tinha nada de faculdade na cabeça nessa altura do campeonato. Aham. Aí, 10 anos de dona de casa, de filho, e daí vem a vontade. Bom, nunca tive assim a capacidade de ficar sem usar a cabeça. Eu fui estudar francês, aí me formei lá na Aliança. Então, o francês serviu um pouco, né? Porque eu converso lá com a Violaine, com o Gui, com a Luiz Frechette, quando eles fazem as reuniões, os três, eles querem falar francês. Eu falei, então tá bom, já vocês podem falar. Eu não escrever, eu já esqueci um pouco, mas então esse período aí eu ocupei minha cabeça com isso. Eu tentei estudar alemão, não deu certo. Ah. Eu fazia terapia, né? Fiz um pouco de terapia, um pouco, né? 2 anos de terapia de Gestalt, de psicanálise. O que que Aham. acontecia? Esta criatura aqui, com toda essa muscularidade,
não usando, estava cheia de carga, me botavam para relaxar, eu ficava muito mal, né? E aí, bom, acontece que eu pensei em estudar, o que eu vou estudar? Filosofia. Acho que vai ser isso, né? Muito cabeçuda. Acho que vai ser filosofia. Aí acontece que eu fui viajar, quando eu voltei já tinha acabado os exames, não tinha mais vestibular, eu peguei e fui lá, prestei psicologia. Me inscrevi na PUC, me inscrevi na FMU, passei nas duas, só que na PUC não ia dar, porque eu tinha 3 crianças em casa, a PUC tinha horários assim muito furados, né? E era muito longe da minha casa. Então, fiz na FMU, porque era o período da manhã, bem cedinho, até 1 da tarde, todo dia, e não tinha tantas janelas. Então, foi um curso bem tranquilo, numa época bem conturbada. Você não viveu aquela época, né? Mas era Foi mais ou menos em que período, Dila? Foi anos anos 70. 80, 70. Certo. Os anos 70. Então, aí, o que acontece que me levou para dentro da psicologia, para a terapia corporal também? São circunstâncias, eu tenho essa crença muito forte, né? A vida te oferece algumas oportunidades. Até faço essa metáfora. Você está ali numa plataforma de trem, o trem passa e para. E você embarca ou não embarca, né? Então, o trem que parou na minha frente ali foi uma amiga que falou assim, que ela era voluntária no Hospital das Clínicas. Isso eu já estava na faculdade, lá para o 3º ano. Que ela era voluntária no Hospital das Clínicas e que eles estavam precisando de voluntária lá para trabalhar na sala de câncer de mama. E eu, louca para sair de casa fazer alguma coisa, falei, eu vou, né? E então era uma coisa de começar bem cedo e ficar lá, dando assistência para os médicos, porque não tinha funcionário, né? E aí você começa a ver aquelas coisas todas, né? Você pode imaginar o que passava no HC na época, e o tempo todo, né? E a gente ali só atendendo e tal, mas vendo tudo aquilo. O que precisava, que fazia muita falta, era a reabilitação, porque as mastectomias eram radicais naquela época, e daí se tirava muito do músculo peitoral e precisava reabilitação. Não havia no hospital reabilitação naquela época. Hoje a gente dá risada, fala como não, né? Claro que tem psicologia, tem serviço. Não tinha um serviço de psicologia e não tinha um serviço de reabilitação, né? A dona Helga Flatauer, no Einstein, estava desenvolvendo isso lá. E aí, o Robert Chiniachik, tem um detalhe. Nessa época, lá para o 3º ano, eu estava junto com o Jovino Camargo, já estudando Reich, e o Jovino e o Roberto estavam na mesma casa, a clínica era na mesma casa, tá? Eu entrei lá, claro, aproveitaram o meu inglês para traduzir um monte de coisa, jornal de ergonomia e tal, comecei a fazer parte da equipe. Então, o Roberto, mais o Rolando Toro, da biodança, estavam trabalhando para criar um trabalho de biodança para reabilitação, tá? Olha só. Aí eu entrei nessa. Entrei nessa e uma coisa puxa a outra, fiz a formação lá com o Rolando de biodança e o trabalho de reabilitação fui levando. E o que acontece? Tudo isso porque dentro da psicologia eu fiquei com muita tendência a olhar para o lado da anatomia, da fisiologia, da psicossomática, né? Então, eu estou lá no HC e não tinha nada de reabilitação, trabalhando a reabilitação lá na biodança, mas não podia trazer biodança para cá. E conversando com o professor, eu falei, puxa vida, podia fazer um grupo aqui, onde é que tem? Lá nos Estados Unidos, no Memorial Hospital, tem um programa bom, e pode ler a respeito. Eu comecei a ler a respeito, ele falou, se quer fazer, faz, né?
eu peguei minha malinha e fui lá para o Memorial Hospital em Nova York com a carta do professor e fiz um estágio lá. Foi bem legal, assim, tipo aventura, né? Então, de mamãe, dona de casa e tal, eu aproveitei para dar uma voada. E daí fiquei lá trabalhando nesse trabalho com as mulheres durante um tempo, aproveitava os exercícios de bioenergética, de respiração, e introduzia os específicos, né? Aí até escrevemos um trabalho lá que foi publicado sobre isso, está lá na revista de medicina. Então, aí essa tendência, né, dentro da psicologia, para seguir para esse lado. E eu tenho muita gratidão pelo trabalho de voluntária. Eu acho que o voluntariado é uma porta fantástica, né? É muito gratificante. Para mim foi uma abertura, foi uma salvação praticamente, porque foi a primeira possibilidade de entrar em contato com um paciente de verdade. Olha Né? só. Você está na faculdade, você fica meio naquela enrolação ali, faz aquela supervisãozinha, tudo, mas não é sério, o paciente realmente não é seu, a supervisora não... Não, ali não, você pegava o paciente e gente que precisa mesmo de ajuda, sabe? E daí você vai com tudo, né? Então foi uma experiência muito incrível que terminou quando no HC se constituiu o serviço de psicologia. Aí me convidaram para ficar, não, entra, fica, seja, vai ficar, pode ser integrada, virar funcionária. Eu falei, não, funcionária eu não quero, não, porque eu não ia querer um serviço público com horário de entrada e saída, eu já estava em outra, né, já estava atendendo. Lá na turma do Jovino, a gente já começava a trabalhar em workshops e... Enfim, era outro caminho, aquilo não... E daí, me interrompi lá e já estava bem enfronhada nas coisas haitianas. Teve aquele movimento no Rio de Janeiro, que a Liane sempre fala, aquele grande workshop que teve no Rio, muito doido. Fomos todo mundo para lá. O Dimas fazia parte desse nosso grupo de estudo ali com o Jovino. Né? Então, o Dimas, com aquele jeito professor dele, ele esclarecia tudo, botava na lousa, sabe? E, então, a gente estudava bastante, fazia uns workshops muito intensos. Agora, estou falando muito, você quer pôr alguma pergunta? Imagina, pode ficar à vontade, aqui o espaço é seu. O pessoal está aqui falando que sua história é linda, muito interessante, e eu estou surpreso com essa história, né? Eu acho que uma das coisas que está muito bonita aqui nessas nossas encontros que eu estou fazendo com os professores, né? É ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido de cada uma, e que interessante eu poder ouvir, Odila, essa história, né? Eu imagino que, inclusive, poucas pessoas sabem desse comecinho tão interessante que você está trazendo e que levou você, né, para o corpo, para a psicossomática, né, para esses primeiros, né, que trouxeram esses estudos de Reich em São Paulo, muito, muito legal. Então, paralelamente, acho que havia outros grupos. A Liane estava seguindo ao mesmo tempo o caminho dela com Ágora, com Regina Favre, né? E a gente aqui, nesse grupinho com o Jovino, que era uma pessoa muito arrojada, ele construiu o acumulador, a gente tinha acumulador lá, e eu fiz meu acumulador, tinha aqueles acumulador de cobertores, e me deitava embaixo daquilo, ficava lá debaixo, sabe? E daí eu cheguei à conclusão que não era muito interessante expandir daquele jeito lá, eu queria expandir com a bioenergética. Mas deixa eu te dizer, aqueles rapidinho, Odila, você teve, então, um começo de uma tradução bem haitiana, né, digamos assim. Sim, a gente traduzia o análise do caráter, nós traduzimos, antes dessa tradução que o Ricardo acabou fazendo, a Maia Review, a gente fez uma tradução assim doméstica da análise do caráter, né? Datilografada, não tinha computador, era na máquina de escrever. Olha só. E aí era muito, muito incrível, né? E muitos artigos, aqueles artigos da revista de ergonomia, né? O Jovino era mais para a ergonomia que ele se voltava. E fazia uns acumuladores, fazia umas experiências e tal.
Tinha caixa lá também, de orgone lá no De jardim. orgônio. Uhum, uhum, É. uhum. Bom, o negócio é que eu participava daqueles workshops e eu ficava inquieta. Não gostava muito, as pessoas passavam mal. As pessoas passavam mal, tinham dor de cabeça, vomitavam, sabe? Ficava, no dia seguinte dos workshops, a pessoa ficava mal. E eu não gostava, não, estava incomodada com aquilo. Eu comecei a ler mais e vi lá que tinha o Charles Kelly, lá na Califórnia, porque se trabalhava muito com a história do acumulador, se trabalhava muito anel ocular, né? Sim. Ergonomia e tal, Uhum, e focava muito no anel ocular. E dava muito sintoma, né? Aí o Charles Kelly lá tinha bastante trabalho em cima do anel ocular e peguei e falei, vou para lá. Fui para lá, fiquei lá uns 15 dias e tal, e realmente aquele trabalho ocular mais suave, com fundamento, fazendo exercício, com anatomia, tudo isso que o Meir Schneider hoje tem aqui, né? Os livros dele, uhum, mas naquela uhum. época já estava, esse conhecimento estava acontecendo normalmente lá na Califórnia. Bom, aí isso me deu mais sossego. E também de ficar com essa ideia de que eu não gosto muito de uma bioenergética que causa sintoma. Não gosto, Sim. né? De passar mal. Muito catártica, né? Né, catártico, beleza, mas passar mal, não. Passei mal muitas vezes, não gostei. Então, Sim, e achei que não me curou, sim, sabe? Aquelas catarses sim. que você passa mal, que você fica cheio de dor e tal, eu achei que não me Uhum. curou, de fato não me curou, né? Bom, Parece que então esse teve. foi um momento mesmo do começo da terapia corporal, da bioenergética, tinha essa intensidade, né, nos trabalhos, meio experimental, né, Odila? Olha, tinha resultado, né? E era aquele tempo também, teve aquela fase do Lowen, em que Uhum. ele e Perracos viajavam os Estados Unidos inteiro, e que era a fase de desmanchar as coraças, e isso caía muito bem para o povo, né? Que Sim. era Uhum. o 1960, a hora que eles estavam querendo encerrar a Guerra do Vietnã, e então teve aquela ruptura na cultura americana, né? E eles Uhum. fizeram Uhum. parte dessa ruptura e a teoria Rashana ajudou nesse ponto, deu um fundamento, né, para Sim. esse Sim. desmanche de couraças. Então, eles iam muito forte mesmo, desmanchando couraças e tudo. Só que o que a gente descobre é que o brasileiro é muito mais soft, sabe? O brasileiro desmancha muito mais fácil. Então, Uhum. aquelas coisas que para americano eles ficavam lá vibrando 1 hora e meia, a gente desmancha mais fácil, né? E depois eles também começaram a perceber que lá, depois daquele período, também as couraças foram embora e tiveram que rever a situação. Então, a história vai assim. 1981, 82, como é que nós começamos o nosso grupo, né? A Miriam de Campos foi quem chamou um grupo de pessoas para começar uma bioenergética aqui em São Paulo. O trainer foi um argentino, Ernesto Liz, tá? Que ele deu um grupo grande e foi todo mundo nesse grupo, foi Regina Favre, foi Teda, foi Maria Mello, foi um monte de gente que queria conhecer, só que elas não ficaram, né? A hora que o grupo depois se firmou para dar uma formação mesmo, quem ficou foi um grupinho que está aqui até hoje, né? A nossa turma, Luísa, Leia, tinha Eliana Isola. Eu vou lembrando, quem sabe se elas estão aí, elas escrevem aí embaixo quem mais que estava naquele grupo. Então, começou com a Miriam de Campos, aí em 82 a gente foi para um congresso nos Estados Unidos, e lá nós conhecemos o Frank Ladke. E essa foi uma grande conquista, esse eu chamo de conquista mesmo. Porque o Frank é uma pessoa muito especial, uma energia incrível. Como é que a gente descobriu a energia do Frank? Dançando com ele.
Você dança com a pessoa, você sente a energia do campo, sabe? Então, a bioenergética tem essas coisas. Ela é muito divertida, né? A gente pode se divertir muito. Mas é verdade, dançando com o Frank, nossa, tem alguma coisa diferente aqui. A Miriam também, falei, vamos convidar ele, né? E daí o Frank tornou-se o trainer oficial aqui. O Ernesto ainda veio algumas vezes, depois ele foi saindo e o Frank assumiu. Isso foi um grande diferencial para nós, porque a linha do Frank é uma linha muito amorosa e também que olha muito para as fases de desenvolvimento mais precoces, né? Que depois teve aquela discussão séria a respeito disso. Na formação, a gente teve Ernesto Liso, Frank, a Joyce Silver, tá? E como é que acontecia? Porque hoje a formação tem essa discussão 4 anos, 5 anos, lá no Lumen 6 anos, né? A gente tinha que viajar, várias vezes por ano a gente viajava lá para Pauling, em Nova York, tinha uns workshops que o Lumen organizava lá, que juntavam umas 400 pessoas, e ele entrava para trabalhar, e ele entrava com uns 3 trainers, assim, ajudando ele, formava aqueles grupos grandes, depois dividia em salas, e era terapia o dia inteiro, né? Não tinha meio-dia de palestra, e depois uma aulinha, não, era terapia o dia inteiro. E depois de noite, se dançava a noite inteira também, porque o Luan botava todo mundo para dançar, e era uma descarga muito interessante, muito boa mesmo. Então, era totalmente experiencial. Aonde que a gente aprendia a teoria, ninguém ensinava. Ninguém ensinava. Não tinha essa de sentar lá e vamos ter aula teórica e depois eu vou te dar o exercício que corresponde a essa teoria. Não, não tinha. Era terapia e a gente tratava de ler os artigos e de ler os livros e tirar a conclusão que pudesse tirar daquilo tudo, sabe? Muito intenso, né? E divertido e também, assim, tipo, sentindo que está desbravando alguma coisa. Os contemporâneos daquela época, a Luiz Frechetti, que esteve por aqui. Você chegou a conhecê-la aqui? Porque a Liane convidou a Luiz agora, acho que o ano passado, né? Ela deu um workshop, 2 workshops aqui de educação continuada. Mas a Luiz, então, a gente era amigo desde aquela época, nos encontrávamos no trenzinho, indo lá para Pauling, e daí você faz terapia junto, chora junto, sofre junto e ri junto, você fica muito amigo, né? Então, a Luísa é uma grande amiga. O Rainer Steckel era também contemporâneo ali. O Guitonella também estava por lá. A Liane frequentou Pauling nessa época, tá? Mas ela não estava nesse grupo de formação, ela estava fazendo os workshops dela lá com o Ágora, mas também ia lá, aprendia com o Loen, fazia muita terapia com ele, né? A gente ia na casa dele, fazia uma sessão, e depois ia lá para Pauling e ficava lá 5 dias naquele workshop. O Loen, além disso, ele organizava, ele tinha uma assistente que chamava Ana Miller, uma grega, e ele organizava uns workshops na Grécia. Acho que 1 por ano, ou 2 por ano, uma coisa assim. E também era uma outra oportunidade de ir, de aprender. A gente ia lá para conseguir assimilar o que pudesse, né? Nesse ritmo. Porque a formação aqui mesmo era uns 2 workshops por ano, de uma semana, 5 dias, uma semana e só, né? Então, para você adquirir mais experiência, porque esse desespero que dá nos alunos que estão no 2º ano e falam, mas como que isso acontece? A gente queria saber como que isso acontece, né? Ainda que tinha pressa. Então, tratamos de ir atrás. E workshops na Grécia, você imagina que era maravilhoso, né? Lugares paradisíacos, ilha grega, uma delícia. Na hora do almoço parava 4 horas, aí todo mundo para a praia. Então tinha diversão
e tinha aqueles trabalhos bem intensos. Sempre tinha grupo de movimento, tá? E as sessões dele, ele parava e comentava, sempre ele parava e comentava, e dava a leitura que ele fazia dos caráteres, né? Aí, bom, o que acontece? A nossa formação levou uns 6 anos, tá? Aí, como chega no CBT? Quem é que te dá o CBT nessa altura? Quem é que outorga esse título? Então, existia, que hoje também existe aqui, você esteve, né? Esses Professional Development Workshops, né? Workshop de desenvolvimento profissional. Já existia, tá? Já existia na época. Tanto que, quando eu estava no 3º ano, com essa ansiedade que eu tenho de querer antecipar as coisas, eu peguei e me candidatei aí para, do 3º ano, eu me candidatei para ir lá num workshop desse, que naquele ano foi na Itália, em Castel Gandolfo, também um lugar lindo, maravilhoso, e eu caí num grupo. Eu acho que eu tenho, assim, um santo forte. Eu caí num grupo com o David Campbell. Não sei se esse nome é familiar. Você teve alguma... David Campbell? Não lembro. Não. O David Campbell, na época, porque tinha aquela bioenergética mais hard, né? Linha dura, e tinha a bioenergética soft, que era o Frank, o David. O David, ele era escocês, ele ficava lá no canto dele na Inglaterra, e ele estudava muito teoria do apego. Então, ele começou a trazer essa história da teoria do apego, era uma novidade na bioenergética, a teoria do apego, né? E ele trouxe livros e falava disso, e dava umas pequenas palestras e tal. Então, ele introduziu essa ideia de que a gente tinha que olhar muito mais carinhosamente para as estruturas pré-genitais, né? E trouxe com teoria, com bom embasamento. E ele era muito respeitado. Eu tive a sorte de cair com ele nesse 3º ano, e daí foi um workshop muito bom. Esses são intensos, né? Vocês sabem, são 5 dias de trabalho direto, né? A gente fazia sessão todo dia, você era cliente, você era terapeuta, todo dia. E tudo no mesmo grupo. E recebia supervisão no mesmo grupo também. E, sei lá, estudante de 3º ano, mas me deu bem. Daí já fiquei tranquila. Então, voltamos lá no outro ano, falei, Miriam, vamos lá agora que a gente vai tirar esse CBT. Então, outro ano foi na Alemanha, em Bispingen. Fomos nós para a Alemanha. Acho que 2 anos a gente foi para a Alemanha, até a gente estar no 6º ano, né? E poder pedir o CBT. Então, voltamos de lá com o CBT. Os primeiros, né? Do Brasil. Que mais? E foi esse grupinho que você falou, né? Você, a Miriam, Leia, a Luísa. Esse grupo que fez a formação aqui no Brasil. Agora, a gente que ia lá fazer esses professional development lá fora, foram mais a Miriam e eu que fomos lá, que tivemos esses primeiros CBTs, né? Certo. Quem é que estava? Eu estou com os nomes aqui agora, eu escrevi, era a Luísa, Eliana, Eulina, Leia, Sandra Sofiati, Maria Conceição Valadares, foram essas que eu me lembrei. De repente, o pessoal que se lembra aí pode escrever para nós, por favor. Quem mais estava nesse grupo? Porque tinha umas 16, 18 pessoas. Eulina está aqui assistindo a gente. Hein? Eulina está aqui assistindo a gente, deixando comentários. Então, Eulina, vê se você lembra mais uns nomes, coloca aí quem era do nosso grupo. Então, quando a gente volta de lá, já tinha candidato para o 2º grupo, né? E tinha que começar esse 2º grupo, aí apareceu já essa nova geração, que tinha Laine, Ana Silvia, Cristina
Teles Assunção, que era a nora da Miriam, a Sandra Lila, essas que eu me lembrei agora. Quem mais? Será que a Frânio estava nesse grupo? Não lembro. Colocaram aqui alguns nomes, né? Maria Tereza Campos. Isso. José Carlos. José Carlos Carpentier. Isso. Aham. Não é? Pelo menos até. Lilian Acero. Sandra Liliana Sofiati. Acero. Quem? A Sandra Sofiati, é seu povo. Sandra Sofiati, Elaine Godlen. A Helene era da primeira turma. Legal. Bom, está completando. Aqui. Que bom, porque eu fiquei dando voltas na minha cabeça para querer lembrar de todo mundo. Então, o que acontecia? Nós tínhamos aqui o Frank e a Joyce, que era uma psicanalista. Porque a gente já estava pendendo para esse lado da bioenergética soft aqui no Brasil, né? Aí, o que acontece lá nos Estados Unidos, nessa altura a gente estava todo mundo na SOBAB, tá? Uhum. Todo mundo era SOBAB, esse grupo. O que acontece lá nos Estados Unidos, chega em 1989, que coincidentemente foi o ano que o Lowen também veio aqui, ele veio aqui, eu não me lembro se foi antes, bom, o ano de 89 foi um ano que o Lowen resolveu pôr ordem na casa lá. Então ele achou que as pessoas não estavam trabalhando o corpo, que ficavam só conversando, e que eles estavam fazendo uma bioenergética que não era a bioenergética que ele ensinava. Então ele resolveu dar uma chamada nos professores todos, né? Esses professores também eram nomeados por ele, não tinha uma escadinha, assim, uma gradação para chegar a ser professor de bioenergética. A pessoa ficava ali em volta dele e tal, começava a ensinar e formava aquele grupo de professores, né, aquele núcleo. E ele começou a ficar incomodado com essa história, esse pessoal não está trabalhando o corpo, vocês têm que vir, todo mundo que quiser continuar a ser professor de bioenergética, vai ter que vir aqui fazer terapia comigo, ele falou. Tá? Ele ia botar todos ali para fazer terapia, para ensinar de novo para eles o que era a bioenergética verdadeira, certo? Uhum. Então, foi o movimento chamado de Back to Basics, que foi bem interessante, porque reavivou conceitos básicos muito importantes que a gente utiliza muito, né? Mas o que aconteceu? Principalmente alguns europeus e algumas pessoas que tinham a base de psicanálise não se conformaram com aquele autoritarismo e com aquele modo de aplicar terapia mais rígida que ele queria que as turmas voltassem a assumir, né? E estavam já caminhando para uma outra visão. Então, teve algumas brigas ali e algumas pessoas caíram fora. Uma delas foi a Joyce, que era a nossa professora, né? A gente perdeu a professora, ficamos muito tristes no meio do caminho. O Frank era muito respeitado e tal, e ele era fiel ao Lowen, e ele ficou lá. E ele não fazia, o Frank nunca vi ele fazer um trabalho de apertar, de machucar alguém. Ele trabalhava na energia, na pura energia, sabe? Uma coisa impressionante. Uma delicadeza incrível. Mas ele era unicárnico Lowen, então, beleza, ficou. E aqui, né? Aqui eu comecei, eu já não estava lá muito satisfeita com essa maneira mais dura de trabalhar. Eu comecei a viajar lá para a costa oeste dos Estados Unidos, onde tinha o Bob Hilton, a Virginia Hilton, quem mais? Como é que chamava? Enfim, é um grupo que a liderança era o Bob Hilton, que era a pessoa que mais escrevia,
Ele era uma pessoa que nos congressos ele falava muito bem, então ele sempre era convidado para ser o keynote, né? E ali na costa oeste, então, foi se formando um grupo que não brigava com o Lowen, mas foram construindo uma teoria da bioenergética suave, por conta dele, sem brigar. Então, você tinha Sim. o grupo de Nova York aqui e aquele grupo lá que estudava junto e foram desenvolvendo e estudando os autores, né, que apareceram na época, relações objetais, e o que apareceu na época foi que começou a tomar forma o estudo do borderline, como é que se trata borderline, era o grande problema, né, Uhum. que todo mundo arrancava os cabelos e não tinha um jeito que desse conta, né? E a bioenergética tradicional não dava conta, a gente se deparava com essa verdade, não dava conta, precisava fazer outra coisa. Então, em 87, teve um congresso lá do pessoal da Costa Oeste, que foi dedicado à estrutura borderline. Todos escreveram artigos, se reuniram e discutiram isso, em 87. Aí, esse manual, saiu um manual assim, grosso, todo datilografado, e eu recebi esse manual, a Luiz Frechetti, que era minha amiga, estava lá, né? Recebi esse manual, eu falei, tá. 89 teve outro congresso, eu fui para lá, tá? Daí fui para lá e me encantei com aquele povo. Eles tinham um pequeno congresso, muito de gente que estava muito junta e muito sincero, não via brigas políticas, né? Quando um estava com raiva do outro, sentavam e falavam na cara, sabe? Tinha sempre um debriefing, assim, no fim do dia, todo mundo se reunia e dizia o que tinha vivido e como é que estava se sentindo, e se tinha alguma coisa para falar do outro, falava e limpavam, sabe? As negatividades, as raivas, não ficava debaixo do tapete. Tinha uma dinâmica bem interessante. E o que é um encontro lá, que eu caio no grupo também, que eu digo que o meu santo manda, né? Eu me inscrevi com a Virginia Wink, porque eu conhecia ela de Nova York. Adivinha? Me botaram com quem? Ben Shapiro, Hum. tá? Então, eu chego lá, verdinha do Brasil, né? Lá em Whistler, né? Uma viagem tremenda, né? Porque você viaja bastante, pega 2 aviões e mais viagem de carro e tudo, sem conhecer ninguém. Chego lá e já de cara no Ben Shapiro, adorei o homem, doidão daquele jeito, né? Mas fantástico, né? Aquela abordagem dele para a negatividade, para a resistência, né? Uma coisa lúdica, inteligente Uhum. e lúdica. Ele dá Uhum. aquela risadinha assim e tal e desmonta a Uhum. pessoa. Uhum. E, bom, caí com o Ben Shapiro, fiquei lá aqueles dias todos, né? Voltei. Quando eu cheguei aqui, quem dava muito análise do caráter aqui era a Leia, né? A Leia tinha Uhum. estudado muito e ela que estava dando aula de análise do caráter e tal, nos grupos. E eu falei, Leia, achei um cara que tem a técnica para trabalhar a análise do caráter. Porque a análise do caráter você ficava analisando, depois você fazia bioenergética, né? Mas a técnica para ir na resistência do caráter, né? Lileia, o cara tem a técnica para mexer com a resistência do caráter. Nós não temos técnica, vamos lá. Adivinha? Nós fomos. Então, lá fomos, nós no outro ano para lá, né? De Uhum. novo. Então, essa conferência chamava Pacific Northwest, né? O Noroeste Pacífico, Conferência do Pacífico Noroeste. Eles produziram muita coisa. E também juntaram as pessoas que escrevem, né? Ellen Resnick, Vicência Schroeder, todo esse povo que a Uhum. gente vê hoje veio de lá, né?
Então, tem esse pedaço de história. Aí nós estamos todos na Sobab. Só que o trainer na Sobab era o Rainer, na época, né? E o Rainer ainda era muito Lowen. Depois, o Rainer hoje é outro, né? Mas ele era muito Lowen na época. E eu sei que o que aconteceu, que eu não me lembro exatamente como, mas acho que é porque tinha que acontecer, eu me desliguei da Sobab. Não estava muito satisfeita com a forma, porque eles continuavam muito seguindo o Back to Basics, né? E me desliguei e fiquei homeless, totalmente homeless, sem casa, sem lenço, sem documento, muito perdida. E eu estava em terapia com a Teda Basso, tá? Nesse inteirinho. Teda Basso, eu lá perdidona, e ela também tinha tido umas experiências com a bioenergética e tal, e estava contestando. E daí ela falou, olha, o Pierracos está começando um grupo Ethics, que é uma casinha muito confortável. Né? Uma casinha muito confortável. E gostei muito, foi uma formação de 5 anos, com o John mesmo. E o John é uma pessoa que, quando eu falo dele, me vem lágrimas nos olhos, sabe? Ele é uma pessoa que... Ele trabalhava duro às vezes, né? Assim, dar umas forçadas de barra mesmo no físico, das resistências das pessoas, mas quando ele errava, ele pedia desculpa. Tá? Ele pedia desculpa. E você sabe, isso, o seu narcisismo, quando o seu narcisismo recebe uma reparação, tem uma grande cura, né? Sim. Melhor do que quando quando o terapeuta não erra. Perfeito. Então, ele trabalhava, o princípio do Core Energetics é resgatar a energia que está investida na negatividade para ela ficar disponível para o lado positivo, para o eu superior. Mesma coisa que Shapiro fazia. Eu falei, estou em casa, né? Tá ótimo. Eu juntei os dois, fez todo sentido para mim. E é uma maneira muito não humilhante de trabalhar com caráter. Pelo contrário. Né? Porque você pega aquela energia que é negativa, horrorosa, né? Eu que tenho essa coisa do traço masoquista, coisa horrorosa, ser masoquista, né? Não, de repente, puxa, né? Que carga maravilhosa, vamos botar isso para funcionar, né? Então, energiza a negatividade no fim, é o mesmo princípio da bioenergética, mas com essa conotação de para que você faz tudo isso? É para ser feliz? Não. Você tem uma missão nesse mundo, né? Você tem uma missão. Então, claro que você vai ser feliz se você estiver exercendo a sua missão. Em geral, a gente fica realizada, é diferente de ser feliz. Acho que é realizada. Né? Sim, sim. Então, você tem esse pano de fundo, assim, da espiritualidade para sustentar, né, o objetivo da terapia. E tem toda uma literatura, né, as palestras da Eva, que eram canalizadas e tal, e que tem muitos ensinamentos bons. Então, teve esse caminho do Core Energetics, e daqui a pouco estou eu aqui em São Paulo, homeless, o Richard Hoffman fala, você fala com a Liane é muito bacana. E daí eu peguei e fui falar com a Liane, né? A Liane, nessa altura, já tinha montado o instituto. Acho que sim. Em 93 já tinha montado o instituto. Porque a história do IABSP é uma história que corria paralelo com a Sobab. Né? Quando o Lowen veio, essa é uma história que a Liane já conta, eu vou repetir. Quando o Lowen veio em 89, ele e a Liane conversaram e ela falou que queria também ter um instituto no Brasil e ele concordou, ele achou ótimo. Como já tinha Sobab em São Paulo, ela foi montar o instituto dela na Bahia, né?
Só que muitas pessoas de São Paulo iam para a Bahia para fazer a formação lá. E acontece que tanta viagem para cá e para lá, que acabou que tinha um grupo lá e um grupo aqui, né? E foi acontecendo. E como Liane é Liane, o grupo dela cresceu e floresceu. Né? Uhum. Cresceu em São Paulo, cresceu na Bahia, cresceu no Recife, e, enfim, o IABSP tem essa qualidade que a Liane imprime, né, de expandir. Então, já existia o IABSP, estava rolando, eu fui conversar com ela, ela me recebeu, eu tenho muita gratidão. Eu já era, ali ainda não tinha nenhum CBT ali naquele grupo, né? E daí eu já era meio velha na história, já era mais experiente. E também o que acontece? As minhas colegas Luísa, Leia, Sandra Sofiati, acho que Elaine, né? Também saíram da Subab e vieram para cá. E a Eliane recebeu todas nós, deu uma casa para a gente. Os grupos de formação eram lá no nosso querido Orotur. Então, temos memórias gravadas, enraizadas lá no Orotur, né? De muitos grupos de formação, muitos anos lá, antes de Três Bios, porque a nossa colega era da família dos donos do Orotur. Então, falaram o nome dela agora há pouco. A Tereza, a Maria Tereza. Né? Então, a gente era recebido, assim, maravilhosamente, como até hoje, né? Até pouco tempo atrás. Quem não sabe, né, o Orotur foi vendido, não sei se foi vendido, mas tinha ido a leilão, que é uma tristeza para nós. Então, onde é que nós estamos nessa história? Estava lá no Canadá, né? Estava lá no Canadá, depois entrei para o IABSP, ou depois não, acho que foi simultâneo, né? É nessa busca. E aí, Liane e eu queríamos buscar de nos tornar trainers internacionais. A gente começa a ver a política do IBA, como é que rola, e que o jeito era você, além de poder dar aula, também participar mais da política, né? E era uma política meia brava lá. Eles tinham fechado, assim, não entrava mais ninguém, tinha lá uns 15, não entrava mais ninguém. Aí, o que acontece, a Virginia Wink começa que é da Costa Oeste, começa a crescer para se tornar presidente. Aqui no Brasil, a gente faz um movimento, trazer uma Virgínia para cá, damos maior apoio para ela, maior força. E aqui entender o que é maior força. Quanto brasileiro paga para o IBA de anuidade? Que peso tem o Brasil no mundo, tá? Em número de contribuição. Sim. Então, a gente já tinha um número bastante grande de alunos, né? E aí, o que acontece? A Virgínia monta um workshop lá no centro, nos Estados Unidos, no Colorado, e ali ela resolve que ela, o Bob Hilton e mais uns 2 trainers iam resolver dar título de trainer internacional para quem eles avaliassem. Porque antes isso só saía lá de Nova York, né? Sim. E eles fizeram um outro tribunal, digamos, né? No Colorado. E daí lá fomos nós para lá. Leia foi, Liane foi, eu. E a gente se apresentou. Eles não deram nenhum resultado, mas ficou lá registradas as apresentações. E foi aquela política, passa os anos, uma hora vem um telefonema lá, olha, vocês estão aceitas para treino internacional. Eu, tá bom, muito obrigado, quase que já tinha desistido, né? Porque essa altura a gente já tinha grupo, já tinha curso, já dava aula, trazia o internacional para cá 2 vezes por ano, porque até é bom também, né, ter esse intercâmbio, né? Tinha o Carlino, que vinha sempre, todo mundo estava muito satisfeito com o Carlino, né?
Então, bom, daí nós éramos treino internacional. Daí a coisa continua por aí, né, o Clérison? Já estamos nos dias de hoje. Não tem muita coisa nova que vocês não tenham vivenciado por aqui. Quando você se tornou treino internacional, como foi essa experiência assim, com a entrada no IBA, né? Essa questão que a sua participação na construção pedagógica do currículo, né? Como é que foi essa interação com essa comunidade mais internacional que você disse que antes era tão fechada? Além de ser muito fechada, tinha muito pouca estrutura, né? E nesse momento foi se construindo uma porção de estruturas. Montaram lá aquele BOT, né? Que é tipo uma diretoria cheia de regras. E eu estava mais ligada. A Violene foi uma pessoa que foi muito importante em montar todas essas estruturas burocráticas mesmo, os níveis de ensino, quantos anos isso, quantos anos rapidinho, aquilo. que o Instagram vai interromper, porque ele tem um tempinho, aí eu vou entrar então. de novo para a gente poder continuar a história, tá bom? Tá. Já já a gente volta, pessoal. Que o Instagram vai interromper automaticamente aqui o story. Vou deixar salvo e a gente vai continuar. A internet às vezes apronta com a gente, né, Odila? Porque não é, o telefone funciona bem, tadinha. Tudo certo. Então, a gente estava conversando sobre a questão, né, do IBA, e você estava contando que o IBA começou a criar o BOT, e aí você estava explicando um pouquinho dessa transformação que estava acontecendo dentro do Instituto. Então, o Brasil teve uma participação muito forte, né? Porque daí pessoas que foram para lá participar do BOT, aqui do IABSP, né? Participar da diretoria. Então, daí o Brasil já foi se tornando presente lá. Foi uma coisa ao longo dos anos, né? Que foi mudando a estrutura, porque antes eram só os internacionais, daí, não, tinha que ter uma representação de cada continente, então tem representação da Europa, da América do Sul, da América do Norte, com a Nova Zelândia, e então foi se criando essa estrutura que está hoje, aos poucos, cada vez vai, acho que, afinando mais. E é o que nós temos. Organizamos congressos, que os congressos são muito bons, os momentos de encontro, né? Agora a gente está organizando, aliás, tem um grupo que está organizando o congresso, que é para sair o ano que vem. Agora chegou o coronavírus, está meio complicado planejar alguma coisa, né? Mas cada 2 anos você estava lá em Portugal, né? Então são eventos muito bons que juntam as pessoas, e a gente fica se conhecendo, além das apresentações. Então, tem um momento teórico, tem um momento prático e tem um momento político, esses congressos. Sim. Acredito que vai ser muito marcante, sim. Aí, Odila, como é que você vê, por exemplo, esse movimento, né? Você trouxe um pouquinho da história, como é que você vê esse movimento da bioenergética hoje? Inclusive, foi uma das perguntas, né, que as pessoas fizeram, querendo que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê hoje a bioenergética, a relação da bioenergética, né, porque você trouxe assim, essa bioenergética mais tradicional, com a bioenergética mais relacional, mais leve, mais suave. Como é que você percebe, que avalia, né, como é que está a abordagem nesse momento? Então, para começar, essa diferença da bioenergética suave com a bioenergética acabou. Agora a gente acha que estamos uma coisa só. Todo mundo concorda e trabalha com os mesmos princípios, porque entrou a teoria do trauma, né? E daí é uma coisa que não dá para negar, e isso levou as pessoas a se juntarem e seguir junto, criando coisas, né? Veio o Berceli, que é um bioenergético, né? Com a proposta dele, bem interessante.
Então, isso daí acabou aquela dissensão, tá? E aí, como é que está hoje? Bom, a bioenergética cresceu maravilhosamente bem aqui no Brasil, né? Se deu bem. Hoje em dia está incluída nos PICs, né? Então, tem tudo para crescer mais. E nesse momento aqui, que a gente tem se reunido bastante, Eliane parece que entrou aí, eu vi, né? Conversando muito sobre o que vai ser, Eulina também está aí, o que vai ser. Ninguém sabe o que vai ser, mas com certeza nós vamos estar presentes e vamos ter uma atuação muito importante, né? Importante no sentido de ter instrumentos para ajudar as pessoas, né? Ajudar efetivamente. Então, a terapia corporal, a gente já sabe que é o que dá mais certo em situações de trauma, né? Os grandes lutos que tem agora estão acontecendo e vão desencadear mais para frente, todos esses lutos complicados que não foram bem resolvidos no momento. Então, a bioenergética tem um papel super importante e eu acho que nesse momento está se apresentando de um jeito muito legal, que é oferecer espaços para as pessoas, até sem pagar, né? Vários grupos oferecendo esse serviço para quem precisa, para os profissionais de saúde. Então, essa atuação da bioenergética, que também, esse é outro comentário que eu faço para você daqui e lá de fora. A Leia, minha querida que está aqui, talvez me ouvindo, apresentava a clínica social há alguns anos aí, uns 4 anos, eu fui lá para ajudar ela a traduzir. Então, ela apresentou, eles acharam muito bonito e tal, e daí vira o pessoal da Europa e fala, mas quem paga esses supervisores? Não paga. Era um silêncio mortal. Ninguém nem queria ouvir falar nessa história de trabalhar sem pagar, sabe? Essa é uma grande diferença. Mas também, na Alemanha, por exemplo, eles fazem terapia quanto quiser à vontade, pago pelo governo. Né? Então, eles não precisam também de prestar esse serviço gratuito como a gente presta. Estou falando na Alemanha, nos Estados Unidos eu acho que tem muita carência, sim, né? Mas a gente tem essa inclinação também para o social, para se pôr disponível, né? Que eu acho que é nosso. E a gente apresenta isso lá, a Leia sempre apresenta nos congressos e tal, é muito aplaudido. Mas eu não vi outros países fazerem clínica social. Foi até uma das coisas que eu conversei com o Jaime na época da entrevista dele, né, com o Jaime Grace, né, dessa questão dessa vocação brasileira de se preocupar com as pessoas mais desfavorecidas dentro da bioenergética, né, e que me parece que, eu me lembro muito de um congresso que eu fui com o Gui Tonella, onde ele trouxe essa convocação, né, de nos ensinem como é que a gente leva a bioenergética para essas camadas desfavorecidas, né, eu me lembro que ele trouxe uma provocação muito grande nesse congresso, que acho que foi o congresso lá de Búzios, né? Onde ele estava muito envolvido com alguma coisa, acho que era da ONU, né, Odila? E aí, querendo... Na Europa, hoje, eles teriam muito campo se eles trabalhassem com os imigrantes, né? Teriam muito campo. Mas não houve esse movimento na bioenergética de lá, não. Talvez até tenha algumas pessoas, né? Não sei como é que funciona. Mas para nós era uma coisa de elite, e a gente está trazendo para tornar acessível. E ainda acho que tem um grande passo, que é a gente atrair as pessoas que já trabalham no serviço público para fazerem a formação. Né? Por exemplo, eu tenho o meu amigo lá, o Marcelo Amaral, de Brasília. Ele é médico e ele trabalhava como médico de adolescentes. Aí ele cursou Power Energetics, depois ele conheceu o TRE do Berceli, agora ele é o representante do TRE, mas ele, dentro do serviço público, ele conseguiu se deslocar para ser a pessoa que ministra esses
esse tipo de atendimento para os colegas, para as pessoas que trabalham no serviço público, que também são bastante traumatizadas, né? Que dá muito burnout e tudo para quem atende população carente. E faz para a população também, né? Então, os alunos dele aplicam esses exercícios de alívio do estresse. Então, eu acredito que seria maravilhoso atrair mais profissionais que trabalham já concursados, né, no governo, para fazer a formação, né? E daí levar isso para o trabalho deles. Sim. Sim, porque me parece que também uma característica também nossa aqui é a inserção da bioenergética em vários contextos além da clínica, né, Odila? Então Pois tem é, pessoal fazendo bioenergética na saúde mental, né, nas sim. comunidades, nas escolas, né? Então o pessoal tem, aqui no Brasil tem essa criatividade de levar a bioenergética em vários aspectos, né? Em vários Mas lugares também. ainda é pequena, né, Persson? Podia ter uma penetração bem maior, Sim, né? Se a gente, sim. meu sonho é conseguir atrair que as pessoas que já trabalham na saúde pública façam a formação e daí acrescenta isso no seu trabalho. Tem muito Uhum. campo, né? Para serviço social, é muito, enfim, são ótimos terapeutas, né? E que poderiam se beneficiar até pessoalmente para ter mais energia, porque ser assistente social é um trabalho muito desgastante. Uhum. Uhum. Algumas pessoas estão perguntando aqui, Odila, se você trouxe assim, a questão de que a gente vai enfrentar aí com a Covid-19, né, e com toda essa questão, um processo de muitas pessoas que vão entrar em lutas mal elaboradas, em dificuldades com perdas, né? E aí tem um pessoal aqui perguntando dentro da bioenergética se alguém já elaborou alguma coisa sobre a questão de atendimento de pacientes enlutados, em perda, nesse sentido. Olha, especificamente que eu saiba, não, né? Eu acho que é uma questão que quando aparece, você vai trabalhar, né? O Uhum, luto, porque é um tipo de atendimento que requer um certo conhecimento. Eu tive uhum. até a oportunidade, quando no mestrado, a minha orientadora era a Maria Helena, Maria Helena Franco. Helena Franco, isso, Pereira Franco. E então a gente fez muito trabalho em luto, né? Porque ela passava a gente para estudar aquilo e fazer monografia. Todo mês tinha que fazer uma monografia. Então eu estudei bastante, tinha que fazer atendimentos, né? Foi bem interessante essa parte de estar nesse contato. Mas não tenho essa especialidade. Tem pessoas que têm, né? Que estudam com ela, né? Com a Uhum, Maria Júlia Kovacs na USP e com a Maria Helena da PUC, né? São uhum, institutos que dão formação em luto. sim. Eu me lembro que o workshop que eu fiz na minha formação sobre esse assunto, eu fiz contigo. Que foi que você trabalhou com a gente a questão, né, justamente a questão do tentar pensar, né, o perda, a separação, o luto, e você fez uma costura com a teoria do apego e pensando na bioenergética, né? Eu acho que você é uma pessoa que trouxe, pelo menos assim, na minha formação, foi a pessoa que trouxe esse tema para a gente, né, e discutiu você e Luísa Revoredo também trouxe uma discussão também junto nesse workshop sobre luto e, né, como é que a gente na bioenergética pode se sensibilizar para esse tipo de demanda, né? É, Como é que tem sido a sua agora, experiência? Desculpa, pode falar. não, você falando do luto, né? E na situação atual, eu acho que as coisas podiam andar muito bem com grupos, né? Trabalhar em grupo, Uhum, para sim, poder sim. abranger um número maior de pessoas. Uhum. Agora a gente não Ah, pode frequentar grupo. ah, verdade, né? Verdade. Só nesses contextos que a gente está vivendo aqui virtuais, né, Odila? Falando nisso, você tem atendido online? Como é que tem sido sua experiência? Tem sido muito boa. Nem todos os clientes quiseram, né? Mais ou menos a metade que quis ficar online.
mas também é bom porque a gente tem tanta reunião e não tem tempo para nada, né? Parece que a gente não está fazendo nada e quando vê está sempre ocupado e chega de noite ainda tem que olhar todos os WhatsApp. Então tem bastante coisa para fazer. Então está bem equilibrado os atendimentos com a vida, né? Porque a gente está em casa, mas não está sem fazer nada, não. Uhum. E aí você tem conseguido trabalhar os exercícios, você tem Ah, conseguido trabalhar o sim, corpo na sessão? com certeza, com certeza. Eu tinha, assim, a falta de familiaridade com a tela, que distância, mas isso logo no primeiro dia a gente já resolve, né? Você mostra a parte de cima, depois você mostra a parte de baixo. A Silvana e a Kátia estão dando grupo de movimento, né? E tá ótimo, elas mostram e as pessoas fazem, e elas ficam vendo todo mundo na tela, e dá tudo certo. Dá muito bem para Uhum. fazer exercício. A Liane também É, fala assim, que faz exercícios, enfim. As o pessoas... pessoal, Ah, oi? inclusive no Instagram do IBA tem muita gente postando exercícios, né, de vários países. A própria Marli, né, que está assistindo a gente, também tem É, feito alguns exercícios. O Dante tem feito alguns exercícios, né? Então, assim, na Espanha o pessoal tem feito. O uhum. próprio Instagram do Instituto de Análise Bioenergética tem mostrado assim várias iniciativas em diversos países de pessoas tentando resgatar essa questão do corpo e dos exercícios via Zoom, né, e outras plataformas, bem legal, assim, bem interessante. Isso também é bacana porque é oferecido tudo de graça, né? Então a pessoa Sim. entra lá, outro dia o Dante me recomendou uma pessoa da Espanha e ele dá toda uma sequência e você vai lá, faz, gostoso, né? Conhece mais um colega do outro lado do mundo, parece que você conhece a pessoa intimamente quando você faz um Uhum, trabalho uhum, assim, né? sim. Corporal. E como é que você vê a bioenergética no futuro? Como é que você pensa os rumos da bioenergética? Como é que você pensa o que a bioenergética pode alcançar ou reformular, se transformar, tanto enquanto abordagem quanto em comunidade? Você pensa um pouquinho, né, dessa O até do lugar da Peterson bioenergética no Brasil? tem tido muitas discussões, grandes discussões. E a gente não sabe como é que a Nova Zelândia, por exemplo, está lidando com essa crise, né? Aqui a gente tem essa vivência do Brasil, mas aqui no Brasil, eu acho que vai ter que crescer muito, vai ter que crescer muito, tem muito campo, né? E agora, o futuro ninguém sabe, né? Nos dias de hoje, quem quiser dizer que sabe do futuro está se iludindo. Então, a gente Uhum, tem esperança, né? Só esperança, de uhum, que realmente a bioenergética tem um papel importante a desempenhar, não só a bioenergética, os terapeutas corporais, né? Porque são várias escolas e todas muito empenhadas e muito envolvidas em ajudar a população, né? E cada instituto tem, assim, uma particularidade e tal, mas no fim nós estamos juntos. sim. E tem, aí eu quero mencionar que tem o Ligário de Americana, né? Na parte da nossa Uhum. história aí eu não falei, né? Sim, sim, sim. De ter criado o Ligário com a Laine, que está funcionando há muito tempo, e a Ana Silvia também, e dali a Marli, que foi para Prudente, Marli Desbravadora, foi sozinha para Prudente, hoje tem um belo do instituto lá, né? Totalmente do trabalho dela, né? Uhum. Então, é o Tatajiba, né? Todo esse pessoal que a gente encontra nas três bios, que é esse encontro fantástico, que nos reúne, nos aquece, né? E nos ajuda a crescer também com teoria, apresentações e palestras sempre voltadas para a atualidade, né? O ano passado, o ano anterior, a gente teve aquela palestra sobre a inteligência artificial, lembra? Foi muito Uhum. marcante, né? Uhum. Então, eu acho que só tem que crescer. Agora, como é que vai ser 3 mil esse ano, a gente ainda não sabe.
Verdade? né? A gente ainda não sabe, vamos ver. Vamos ter que criar muita coisa. Mas se a Eliane está escutando aí, ela já está tendo ideias. Ah, com certeza. Então, Odila, eu queria, para a gente já ir encerrando, né? Queria primeiro dar para você, assim, um reconhecimento pela sua trajetória, certo? Eu vejo, eu sempre tive um olhar para você de muita inspiração. Você é uma pessoa que me inspira muito, tá? Porque você foi uma terapeuta desbravadora, né? Você traz, é engraçado, né? Te ouvir que você passou um tempo, né? Como casou muito cedo, ficou dona de casa e depois, né? Depois que ganhou o mundo, ganhou de vez, né, Odila? Olha, não Então, deixei assim, de cuidar você... da casa. É verdade. Mas, assim, Tem que dar conta de eu tudo. vejo você sim, eu vejo você como uma desbravadora, você sempre trouxe muitas contribuições importantes dentro da nossa abordagem, né? Você trouxe uma preocupação muito grande com a educação, né? Com a forma como a gente vai construindo uma formação consistente dentro da bioenergética, assim como você também escreveu, pesquisou e ainda pesquisa muito, né? Traz assim para nós o que é de ponta de reflexões que ajudam a gente a contribuir e fazer uma bioenergética cada vez mais consistente, inclusive com várias outras contribuições de outras abordagens que você foi fazendo também no decorrer da sua trajetória. Então, Odile, eu quero dizer para você a minha admiração, meu Ai, gente, carinho por não você, exagera, não viu? exagera. Eu sou Certo? tímida. Meu carinho por você. E eu queria, né, dentro de todas as pessoas que a gente está entrevistando, também poder te ouvir, né, dar uma mensagem final que você queira trazer para o pessoal, alguma reflexão ou algum ponto que você gostaria de chamar um pouco mais a atenção para a gente poder encerrar esse encontro que foi tão legal. Olha, Peterson, você já fez um discurso tão lindo, não tenho muita coisa a acrescentar. Eu acho que o momento nosso é de muito amor, é o que a gente precisa, né? Muito amor, porque senão eu acho que a gente se desespera, né? Se não acreditar no amor, você se desespera. Então, tem dias que eu acordo de manhã, assim, meio down, né? Daí, trata de se pôr no alinhamento, fala, não, peraí, a coisa não é por aí, não. Vamos pegar o caminho que leva à luz, que leva ao amor, e vamos ver o que, que vai acontecer lá na frente. Porque o máximo que dá para saber é estar no caminho, né? Nesse momento é estar no caminho, não dá para querer chegar no final ainda. Senão a gente se desespera. Fazer o melhor possível agora, aqui. Sim. Você falou, eu senti vontade de respirar fundo. Que E afinal de é isso contas a gente está mesmo. vivendo num contexto onde o medo é o medo de perder o ar, né, Odila? A doença que sufoca, né? Então poder respirar, né? Eu acho que encontrar nossa respiração é tão importante nesse momento também, assim como você trouxe, né? O resgate do afeto, mesmo nesse afeto que pode acontecer mediado por uma tela. Ah, sim, no caso da tela. Eu estava abordando assim, cada um consigo mesmo, no seu canto, no seu coração, nos seus medos, né? Sim. E daí, o que que eu faço para não cair nesse medo? Eu acho que o antídoto é pensar no amor. Que algum caminho por aí vai ter. Está tendo. Muito bem. Então, Odila, super obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigada a você, Gratidão. Pérez.
Você E é aí um eu espero que, entrevistado ótimo. eu espero que a gente se veja bem em breve, para a gente poder se reencontrar presencialmente, não mais pela tela, mas presencialmente, que eu estou com muita saudade de você também. Ah, eu gosto muito do teu abraço. Estou lembrando dele. Tá bom? Um beijo. Tá bom. Abraço para Obrigado por todos. tudo. Tchau, tchau. Tchau. Como é que eu fecho? Então, gente, essa aí foi a entrevista com a Odila. Obrigado a todo mundo que compareceu. Já aconteceu um imprevistozinho na hora de encerrar a entrevista, mas a gente retomou, deu tudo certo. Obrigadão pela presença. E reforçando o convite, a gente vai ter mais uma live essa semana, sexta-feira, com Regina Favre, às 14 horas, tá bom? Recebam meu abraço, todo mundo. Obrigadão mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.